Apenas ou vocês podem ver minha tela sim, ok? Então nós trabalhamos com NinjaTrade. Okay. So we work with NinjaTrader only. R apenas nosso bot funciona no NinjaTrader, então primeiro de tudo as pessoas o geralmente baixam Nino. Usually download Já eu então nós instalamos comprado, então nossa equipe fará tudo por você, então você não precisa se everything for you. preocupar com isso, que como instalar e tudo isso, então nós faremos isso por você, certo? Então Novame. Right? Tio, você pode negociar qualquer mercado, você sabe qualquer mercado está indo bem, nós geralmente Whatever market is going good, we dizemos a você de manhã qual mercado é o estável ou tendência para que você possa negociar estes. so you can trade these but there's Mas não há restrições em micros. micros, you can trade Você pode negociar micros. in Você pode negociar em minis. you want to. Qualquer mercado que você queira negociar. Ok, então você faz o que você faz. Você envia um alerta de manhã apenas para dizer o que. So basically this Então basicamente este é o nosso grupo de negociação. let me Deixe-me mostrar a você, por exemplo. Este é o nosso grupo de negociação. This is our trading group usually in the morning Geralmente de manhã, nós o colocaremos antes da operação de mercado. on that Bom dia, NQ 1530 está em alta. good, but there is a new Mas há uma notícia às 9 horas e 45. turn off your ball. Então desligue sua compra às 9 horas e 43. Certo? Tell you if Então, normalmente, in the morning nós o informaremos se houver uma notícia pela manhã. picture like this Enviaremos uma imagem como se houvesse uma notícia às 9 horas e 45. Notícias às 10 horas, certo? Então, already esta notícia, mas para notícias de todos os tempos. or like odd time news like 9 Como 9h45, 8 horas e 50, todos aqueles horários de notícias em que não são exatos. exact Então, por exemplo, as notícias geralmente chegam às 8 horas e 30. 10 horas, 10 horas e 30, 2 horas, certo? Durante esses horários nosso bot vai agir, então nosso filtro vai funcionar mais. but like 9:45 Tipo 9h45 não temos como você sabe gato as notícias, então devemos dizer aos nossos clientes para desligue. turn off the ball during O quadro durante esse tempo coque essa corrida você pode executar isso através da abertura sim. Sim, você pode executar essa abertura também você se você não quiser usar você pode You usar can um filtro use de the N. news filter Notícias ou se você desligar o filtro de notícias então ele vai fazer uma negociação durante as notícias. Esse também ocorre agora o que nós construímos é um software ou é um software de estratégia certo is. it's a strategy software, right? These As barras são as barras baseadas em preço então nós vamos te enviar essas barras com o BS Samba. and As de sniper e o basicamente seu stop loss lucro target é baseado no tamanho da barra certo então nós the bar size, right? vamos te treinar nisso também qual deve This also that what should be the profit target ser o lucro target stop loss para NK em diferentes MEC. different markets ADOS tem diferentes tamanhos de barra ou nós vamos mostrar eu vou te mostrar recomendação o PDF que se PDF that how we como nós recomendamos vocês como nós treinamos vocês certo então agora por RC. so now for Lucro primeiro coisa que configuramos nosso set up our profit target lucro meta stop loss então vamos o você sabe ao long. Gol da linha então por exemplo o primeiro dia parar e reverter agora esta função é boa para sua recuperação. for your recovery. Just in case Ou apenas no caso de a qualquer momento você atingir seu stop loss qual é o meu próximo passo como vou for my loss recuperar minha perda ou você pode continuar negociando com um contrato ou você poder fazer uma próxima with more contracts. negociação com mais contratos então por exemplo aqui eu disse ao meu B que se eu atingir meu stop loss My next essa minha próxima negociação será para contratos não certo então você pode colocar 2 aqui 3 aqui. three here depends Depende se você não quiser function usar esta função você pode sempre mantê-la desligada para que você possa ligá-la e off from outside. desligá-la de fora ok então por exemplo se você tem você sabe em um mercado se o mercado está em If you have a in a market, if uma zona de corte se você ligar este filtro estes são filtros diferentes se você ligar este filtro bot turn on this filter, bot will not take a não fará uma negociação no show market se a volatilidade estiver muito baixa eu coloco minha volatilidade this 32 if é 32 se o mercado estiver abaixo de 32 volatilidade não fará uma negociação você pode colocar que number here. o qualquer número aqui certo então 32 é um número muito bom ou você You não don't perde miss muitas too many negociações trades e and you você don't não take bad trades. o faça negociações ruins também. Then you can Então você pode colocar sua meta de lucro e parar o stop loss target aqui perda diária target lucro de daily profit target diário target suponha que se você acertar aqui você coloca como ok se eu fizer 500 ou você sabe que meu B deve parar certo eu não quero pegar depois disso algum bot será desligado automaticamente se você se if you put colocar como ok eu quero colocar minha perda target então especialmente quando usamos nosso próprio DIN. money we trade Eiro nós negociamos com os dois bloqueios certo uma vez que você faz 500 feito para o dia se você lose 500 ter 500 feito para o dia certo então você pode colocar qualquer quantia depende do tamanho da sua conta. your account size
Se o tamanho da sua conta você tem cifrão 20.000, cifrão 330.000 e você quer fazer cifrão 8, cifrão 900 por dia, você pode colocar $8. Da target que você quer colocar nós. Vamos te ajudar com isso a entender como isso funciona, ok? Então se você negociar em vários mercados com... Then, if you trade in multiple markets, Ou suponha que você tem 4 monitores e você quer negociar em 4 mercados diferentes CNQS, RTYGC. Certo, você pode negociar todos os mercados juntos com um objetivo comum. with the one common goal. Então, por exemplo, vou dar um exemplo disso. Example of that. Então suponha que você esteja negociando em 3 mercados diferentes. So now, if Agora se eu estiver negociando em 3 mercados diferentes em um, one IM a 200, I made 200, outro eu fiz 295, outro eu fiz 335. total I made 900. Então no total eu fiz cifrão 915 em todos os 3 mercados combinados. So suppose if Então suponha que minha meta seja cifrão 1000. once I hit Uma vez que eu atinja 1000 aqui, my bottom, meu bot irá parar em todos os mercados juntos. so now it says account Então agora ele diz limite de contas PNL. market, Então neste mercado em ES eu fiz 200 em RTY. I made Eu fiz 380 em UNQ. Eu fiz 485. 485. Então ou totalmente combinado já fiz $1000. Combined already made $1,000. Então você pode diversificar sua negociação para que você não tenha que depender de um mercado. Market at all. Ok, então é assim que a contagem Mestrepnu funciona. That's how the master account P&L works. Now, Agora chega ao bot, certo? so Então no bot nós damos a você 3 bots. one Um é Auto A e Auto B, que é um bot de couro cabeludo com todas essas entradas. all these end Então agora esses são os diferentes pontos de entrada. points. Como você vai entrar em uma negociação? Some Algumas são entradas baseadas em tendências, por exemplo, pullback and trend puxar para trazer mudança de tendência ou base de tendência. just want to take Então suponha que se você quiser apenas negociar com uma tendência, pull. você selecionará a entrada de puxar para trazer mudança de tendência. If you want Certo, to trade se quiser negociar contra a tendência, like a você escolherá um WM curto, divergence, divergência dupla, WM estendido. right? Certo, volatilidade, OB, sobrecomprado, Be o sobrevendido, todas essas entradas. okay. Ok, então se você negociar, se não quiser selecionar nenhuma entrada, You select, diga como se eu não quisesse. select Você sabe, selecionar qualquer entrada. takes my end, Eu deixaria meu B pegar minha entrada. trade on Então você negociaria no B automático. trade on order. Então negociaremos no B automático. How that works. Vou explicar como isso funciona. Mas se você quiser selecionar suas próprias entradas, como depende do seu estilo de negociação? Depende de você, sabe? Um pouco da experiência que você tem. So you can Certo, então você sempre pode selecionar suas próprias entradas. Então você negocia no automático A. Certo, então Auto A significa que você está selecionando as entradas. O bot pegará apenas as entradas no mercado. O Auto significa que você não está selecionando nenhuma entrada. Você deixará o bot usar para escolher as entradas para você entre elas. Em seguida, fazer essas negociações. Ok, você pode fazer isso manualmente ou pode colocar o bot automaticamente e ele entrará automaticamente. and it will automatically
te fechar uma negociação. close out a trade. It will automatically. Ela será automaticamente ok. Então, de qualquer forma, basicamente, esses são os pontos de entrada para fazer uma negociação. Certo? Então, cada vez que a situação chegar, quando cada entrada tiver uma lógica diferente, certo? Então, sempre que a lógica vier, B fará uma negociação. Então, por quê? Por exemplo, eu fiz uma entrada de momentum, certo? Então, quando a lógica de entrada de momentum vier, B fará uma negociação, certo? Então, maneira diferente de entrar na negociação. Ok? Você tem estatísticas sobre quais entradas são melhores do que outras? Sim, sim, sim. Então, basicamente, temos uma estatística, por exemplo, compre cada mercado, certo? Então, por exemplo, entrada de recuo. Eu sei que a entrada de recuo me dá uma taxa de sucesso de 85%. Certo, entrada de mudança de tendência me dá uma taxa de sucesso de 75%. Reversão e divergência me dá uma taxa de sucesso de 78%. Certo, então mudança de tendência me dá com filtro, me dá uma taxa de sucesso de 78%. Então você pode selecionar entradas com base na pesquisa ou você sempre pode fazer o backtesting. O backtesting nunca é realmente verdade. Então, nós também damos a você basicamente a opção de fazer o backtesting se você quiser mostrar os dados do backtesting que você selecionar aqui ou você pode fazer a reprodução também a qualquer momento com cada entrada. Certo, mas se você não quiser fazer nada, já selecionamos as entradas para você em automático. Sim, prefiro deixar o bot fazer isso. O bot ok, então basicamente agora se eu ligar o automático agora as outras entradas são entradas de C. Crossover de banda EMA, então essas são assim se você vir esta banda. Certo, então você negocia de banda para banda. Certo, você não olha para as barras. Então você usamos uma estratégia diferente para isso. Vou mostrar a você também se você for um scalper. Você negocia com o automático B ou o automático A. Como então eu negocio? Liguei tudo. Certo, então basicamente comecei a negociar agora. Suponha que se você sabe se você se sentir bem, o mercado pode subir novamente com um longo recuo. Certo? Eu sempre posso usar a entrada de explosão. Então qual explosão faz isso? Vai levar uma entrada no meio da perna. Então, por exemplo, aqui eu fiz uma negociação final. Então sempre que o B acha que há um momentum em um mercado, B fará uma negociação. O B fez uma negociação aqui. Certo, este é meu stop loss. Este é meu lucro, meta e eu posso apenas clicar aqui. Certo, e você? Você não precisa usá-lo o tempo todo, você pode ver o quando usar. Agora isso é automático, certo? Então agora suponha que atingiu meu stop loss, agora qual é meu próximo? O passo certo então que eu disse é meu sobre isso usar meu stop e reverter, certo? Eu ligo agora sempre que a próxima negociação vier ordem enviada, então esta negociação veio agora, esta tem 4 contratos. Senão eu estava negociando com um contrato apenas, então eu disse ao meu bot que se eu atingir isso pelos com um contrato pegue outro próximo com o próximo valor, espere pelo próximo valor, negocie e pegou. E essa negociação com os 4 contratos ok, então dessa forma qualquer perda que eu tive eu recuperar. Em minha perda isso leva de volta em isso, me isso leva a lucro para ter certeza de que você cobre sua. Does it take profit to make sure you cover your loss? Perda sim, o que acontece se aquele 4 contratos perder então ou você fará outro stop e reverter. Se quiser então você tem 2 opções, suponha se você perder este o mercado não atingiu sua meta de
Lucro então se você mantê-lo ligado ele fará uma negociação com 16 contratos então ele multiplicará qua. True por 4 novamente tudo bem se sua conta não puder fazer isso em Borazin então isso é bom par. Há uma conta de 250k ou conta de 150k. Certo, mas se você estiver usando contas pequenas, não recomendamos que você multiplique por 2. Então, por exemplo, o que as pessoas geralmente fazem em vez de colocar 4, elas colocam 2 aqui, então a primeira negociação será um contrato. A segunda será 2 contratos. Se isso falhar, a terceira será 4 contratos. Ok, então você pode executar isso em 50k ou 150k. Sim. Sim, certo. Mas se você quiser. Por exemplo, aqui, se você falhar nesta negociação, você sempre pode mantê-la negociando sem isso. Como agora será um contrato a cada vez que o pedido for enviado. Certo, então especialmente em contas para. Você diz que não quer correr muito risco com um pará. Então você apenas faz negociações simples. Como se não precisasse se preocupar em ligá-lo. Então, se você tiver uma conta de avaliação, eu diria, ok, vamos. Eu quero correr um risco, ok. E você faz treinamento sobre isso 1 a 1. Sim. Vou mostrar tudo a vocês. Como treinamos, ok. Sim, então suponha aqui, como se eu estivesse apenas negociando com um contrato e... eu vou mostrar a vocês hoje. O que aconteceu comigo. Ao vivo negociação para que dessa forma você entenda como stop pivô funcionam. Ok, sim, quando, que dia foi esse? Isso é hoje. Sim, pedido enviado e eu posso mostrar a vocês minha negociação de hoje também. Certo? Por exemplo, se eu mostrar a negociação de hoje. Certo, basicamente, comecei em 1. Então estou negociando em 5 contas diferentes.
certo? Novamente, mas eu uso o runner aqui. Então o que o runner faz? Estou negociando com dois contratos. Um com uma meta de lucro. Então, novamente, por exemplo, este é meu runner, certo? Então, como o runner funciona? Vou negociar com dois contras. Então comprei, peguei essa negociação. Certo, dois contratos, um com uma meta de lucro. Um não tem lucro? Ele vai rodar enquanto isso. Meu atraso vai rodar, certo? O stop vai ultrapassar o ponto de equilíbrio? Sim, bom ponto. Então, basicamente, uma vez que eu atingir minha meta de lucro, certo? Então, meu stop loss chegará ao meu ponto de equilíbrio. Agora não vou perder mais dinheiro. Certo, então, se meu runner não pudesse rodar, atingiria minha meta de lucro aqui. Então já ganhei cifrão 150 nesta negociação. Certo? Mas se eu mantiver minha negociação como agora, aqui, então ganhei 55, certo? Quando isso acontece, quando isso gera lucro. Então no primeiro o lucro-alvo então. Por exemplo, deixe-me mostrar novamente. Então eu vou mostrar aqui agora eu tenho perdas consecutivas. Certo, mas eu tenho minha conta de 250 mil agora. Certo, então eu atingi meu lucro-alvo aqui. Certo, meu runner está em execução agora. Então enquanto este runner estiver em execução, certo, eu ficarei em uma negociação. Certo, então agora eu estou ganhando até cifrão 740. Certo, então aqui, meu agora. Sempre que eu tiver uma primeira barra de reversão. Certo, você sempre pode fechar daqui ou eu posso apenas esperar até que às vezes o mercado faça SW. E que suba novamente, certo? Sim, então basicamente se eu esperar. Então, uma vez que você fizer esta barra de reversão, eu sairei automaticamente. Então, por exemplo, se eu atingir aqui, então, na parte inferior da primeira barra, eu sairei automaticamente. Ok. Certo, então, novamente, se eu continuar negociando, meu runner está em execução. Eu atingi meu lucro-alvo e sempre posso pressionar trilha automática. Isso moverá meu stop loss para muito perto. Então eu não terei que esperar pela barra inteira, eu posso simplesmente chutar para fora. Mas nesse caso às vezes você tem um grande waste VIX, eu estaria aqui em vez de esperar por isso parar. Você pode negociar automaticamente muito perto ou você pode apenas esperar basicamente a barra para apenas atingir seu lucro stop loss automaticamente, ok, certo? Então está minha oscilação de hoje novamente, meu runner está correndo agora, então enquanto esse lag vai eu vou, então eu entrei aqui, eu saio aqui automaticamente. Este é um horário de notícias mesmo quando o Bard está em Bardene. Não fez nenhuma negociação aqui porque o horário de notícias do mercado está muito rápido, então esta negociação atingiu minha meta de lucro 9975 novamente atingiu minha meta de lucro, então 11 enten. Não está minha negociação de hoje, depois disso eu não fiz nenhuma negociação, certo? Não há nenhuma nele. Oscilação entrou no mercado, então eu negociei até tipo 10.018, essa era a minha negociação, então eu negociei. Em 5 contas, então este é meu lucro de hoje e isso é tudo, são 5 contas ou são 5 mercado. S diferentes, não 5 contas, por exemplo, se 5 trailers sim, então estou usando copy trading e o 15.
0k pode fazer isso 150k 250k sim, porque com 150k você pode fazer até 17 negociações de uma vez. Certo, então se você multiplicar por 4, será 1, 4 e 16, então você ainda está sobre os contratos de menos de 17. Ok, mas se você quiser usar 50k, eu apenas multiplicaria por 2 ou 3. Então 1, 3 e n, porque até 50k você pode fazer até 10 negociações. 10 contratos. 1. Você pode pegar 150k. Sim, 15. Mas no Nasdaq, se isso se mover contra você muito rápido, você está com a conta estourada. Sim, sim. Então neste caso você não vai estourar sua conta porque você tem algo como cifrão 5.000. Você sabe o limite, certo? Ok, então o que é um stop loss em uma conta? Um contrato o que vocês executam. Como quantos pontos? Então, depende. Então nossa recomendação é uma proporção de 1 para 2 porque, por exemplo, esses VIX. Certo. Então se você fizer uma negociação se meu stop loss estiver muito próximo ele atingirá meu stop loss, meu S-Week atingirá meu stop loss e mesmo que o mercado tenha ido a meu favor certo. Então damos pouco espaço aqui, então nosso stop loss é uma proporção de 1 para 2, então se meu lucro, o alvo é 29 ticks, meu stop loss é 60 62, eu coloco 65, certo, então uma proporção de 1 para 2 pratica. Mente a qual tamanho de conta você recomenda usar isso, veja, você pode usar qualquer conta, mas use. You can use any account. Você quiser usar stop and reverse, então eu recomendaria 150 ok, mas se você quiser usar o basicame. Tio, se você quiser usar 50k conta, então eu usarei o mesmo, então 50k conta eu usaria V. Você sabe o stop runner em MN que ok, para se você quiser usar isso para 50k eu usarei MX se você quis. Usar este em um mercado principal eu usarei 150k conta ou 250 com talco, então como nós damos supor. Aos nossos clientes eu estava mencionando para você que colocaremos isso lá, então geralmente ASPs. OAS começam a colocar suas metas e quanto elas ganharam em contas para como ele fez tipo 252 e ele termina. Node, então ele é um copiador de negociação, certo, então as pessoas por exemplo ele está usando Oco. Nata Rhythmic, então ele fez tipo 1398, ele está usando um copiador de negociação também, ele negocia várias contas, ele gosta, esse é um grupo de colegas traders, as pessoas geralmente colocam os resultados e se eles têm certificados de financiamento, pagamentos, todas essas coisas lá, então ele foi pago tipo obriga. Do equipe Sniper eu passei 5 Vietcons hoje esperando para se postar, então ele acabou de fez $53.000 em cada conta hoje, certo, então um cara disse eu preciso de ajuda aí, o cara disse eu preciso de ajuda sim, então esse é o cara, eu vou te mostrar o ajuda 1 também, então esse é um grupo onde eles falam sobre negociação, certo, então você fala com seus colegas traders, certo, então coloquei resultado por exemplo, esse cara fez cifrão 8.000 em 1, ele disse matando hoje alto uma entrada de explosão runner. 6 contas, então ele está certo, então as pessoas perguntam por favor o Rui Congresso sexto, você pode por favor descrever sua estratégia, ele colocou sua captura de tela como quais entradas. Lê tirou ok, outro grupo é um grupo de suporte técnico onde as pessoas pedem, por exemplo, ele disse por favor, por favor, ligue para a conta PEX, claro que posso te ajudar, eu te enviei mensagem então. Neste grupo esses são nossos funcionários, certo, no outro grupo você fala com seus colegas traders NE. Se grupo você precisa, se você precisar de ajuda, você só coloca aqui eu preciso de ajuda, certo? Então todas essas pessoas então este é um serviço 24 horas, não importa que horas são você precisa de ajuda a qualquer hora, nós te ajudaremos qualquer, então nós temos nossos funcionários 24 horas, certo? Onde você está baseado hoje? Eu estou na Califórnia, a empresa está sediada na área de São Francisco da C. Califórnia, ok, então é assim que o nosso suporte funciona, nós daremos suporte, Nosso, e o que é isso? É o nosso site ou é como Discord ou o que é isso? Este é nosso próprio chat ao vivo. O de atirador, então isso é basicamente nós estávamos usando o Skype, mas os nossos clientes são mais de
700 agora, então o Skype tinha um limite para apenas 600 pessoas, certo? Então nós olhamos ao redor então. Este foi um porque este é um por exemplo, deixe-me contar uma. Então oi, por favor, ligue para mim. Tenho certeza de que enviei uma mensagem direta para você. Então enviaremos uma mensagem diretamente daqui. Ligaremos para você daqui. Compartilhe nossa tela ou pediremos que você compartilhe sua tela. Então esta é uma mistura de Zoom e Skype juntos. Então este é nosso próprio chat ao vivo do software Sniper. Ok, olá, sim, ok, então a terceira coisa é como treinamos nossos clientes. Certo? Então, uma vez que você tenha comprado. Certo? Então, basicamente, nós lhe daremos acesso, por exemplo. Você vai para o Sniper Auto Trader. Nosso site você terá este login de membro. Assim que clicar aqui, este é meu login. Então, basicamente você verá que todos esses treinamentos estão aqui. Então, primeiro temos nossos vídeos de treinamento para cada um. Se você é novo no NinjaTrader, nossos treinamentos B passo a passo. Então fazemos os treinamentos de Zoom. Certo, então, aqui, explicamos como o indicador funciona. Também fornecemos indicadores como bot. Certo? Então, por exemplo, se você quiser ver em que nível o mercado está sendo negociado. Certo? Então, você sempre pode ativar o indicador de vários níveis que ele dirá. Você sabe qual é a alta do dia. Onde é o VAP e todas essas coisas certas. Então esses são os diferentes níveis. Então o mercado geralmente negocia nos níveis certos. Se você quiser ver esses níveis. Se você quiser ver quanta volatilidade no mercado. Certo, podemos ver, ok, basicamente. Quanto é volume? Isto é um medidor de volatilidade. Certo, então se for menor que 32. Então nós não faremos negociações quando estiver abaixo desta linha verde. Certo, então quando o mercado estiver muito forte, isso dirá a você a força de cada perna. Quão forte é a perna, certo? Quando o mercado estiver assim. Basicamente, isso é como fora do comércio. Tendência, certo? Então novamente o mercado subiu muito fortemente. Minha entrada de explosão. Se eu quiser usar a entrada de explosão, usarei este indicador para ver quão forte é o atraso para fazer entradas. Ok, então todos esses indicadores fornecerão a você apenas uma parte do pacote para que você possa usar esses indicadores. Então a entrada de crossover de Bandai e a entrada de crossover de EMA funcionam de forma diferente. Basicamente, se eu clicar aqui, deixe-me mostrar como. Então este é um scalp, certo? Então agora, se você não quiser fazer scalp, você quer fazer o trail, faça o trail trading. Então isso é algo que nós usamos, esses são tamanhos de barras diferentes. Certo, então isso é agora se eu quiser usar a entrada de crossover de banda. Isso me dará, entrarei em uma negociação aqui. Sairei aqui automaticamente. Então irá de banda em banda. Certo, então se o mercado estiver subindo, geralmente o que as pessoas fazem? Elas ligam o botão longo, elas ligam o crossover de banda. Elas ligam o bot, certo? Então dessa forma, o bot não fará uma negociação. Esta negociação porque é uma tendência de baixa. Certo, então entrará aqui. Sairá ali, entrará aqui, sairá sempre que a banda. Esta banda retornar ao vermelho novamente. Você sabe que sairá automaticamente. Ok, esta não tem meta de lucro. Então funciona de crossover para crossover sempre que o próximo crossover for o mesmo com a EMA. Então como temos linhas de EMA. Este é um indicador também. Então essas são as linhas EML.
Certo, então isso funciona de crossover para. Então você entrará aqui, você sairá ali. Então você entrará aqui, você sairá quando houver o próximo crossover. Então dessa forma você pode. Por exemplo, se quiser fazer uma negociação em ambos os lados. Você entrará aqui, você sairá ali. Você entrará aqui novamente. Automaticamente, você sairá. Então isso é cruzamento de EMA, que são EMAs, esses são basicamente basicamente a entrada-se. Rá baseado em 921 EMA rápido e lento EMA certo, mas esses são os grandes EMA como 200, 159, 1289. Cá então esses são como 20.113 e o 9 ok, então este lhe dará a tendência geral quão forte é o mercado e... Então basicamente se algumas pessoas geralmente usam um cruzamento de banda manual entradas manu. As de EM acerto, então eles olharão para todas essas três coisas antes de fazer uma negociação, ok então. Estratégias diferentes fazem parte do treinamento, uma vez que você então eu estava mostrando a VOC. E a área de treinamento, certo? Então indicador diferente se você é novo no comércio, copiador se você é novo no Apex, quais são as regras e tudo certo, então nós fazemos o treinamento de Zoom da mesma F. Ormam novos recursos comprados B, entrada de cruzamento, como isso funciona como entrada de explosão F. Funciona como lidar com emergência na negociação, certo? Quais são as regras do Apex, como ler o mercado, que é a entrada automática, como trabalhar com uma mentalidade, falhas técnicas, certo? Então todos esses treinamentos nós fornecer a você. Então, este é o tipo de treinamento contínuo online. Você sabe, então dessa forma basicamente, qualquer novo treinamento virá. Enviaremos a você o tempo do treinamento e tudo mais, e se você perder, gravaremos e colocaremos aqui. Ok, isso explodiu contas Apex. Isso explodiu contas Apex. Explodiu contas AX, sim. Pessoal, quero dizer, quando eles negociam. Se eles basicamente fazem a negociação de vingança ou sobre negociação. Eles geralmente gostam se eles continuarem negociando. Por exemplo, esse cara trá das 9 horas e 30 às 16 horas e eu disse a ele para não negociar mais de 1 hora. Certo? Então, se você negociar com disciplina. Temos clientes que receberam pagamento das primeiras contas para... Ok, então você basicamente deixa negociar por 1 hora e é isso. Certo? Eu diria que é um bom momento para negociar. Como 1 hora, 1h30 no máximo. Você não negocia antes do mercado. Você apenas negocia, quero dizer. Você pode negociar 3 mercados. Basicamente, você pode negociar MQ. Você pode GC, um mercado muito bom. Também você pode negociar vários mercados. Então não temos restrições de que você pode negociar apenas o mercado depois de ter a comprou. Nos o seu cabe. A você como você quer usá-lo, o que ok, então é sobre isso nós fornecemos 3 coisas nós. Fornecemos o B, nós lhe daremos bot e indicadores, nós fornecemos a você o treinamento 101 treinamento. Em grupo treinamento em vídeo e também fornecemos suporte 24 horas com nosso suporte técnico, ok então e... Susso é tudo que podemos, o isso é tudo, nós fornecemos 3 coisas e o sempre que você precisar de. E ajuda você apenas nos avise que você sabe que não conseguiu entender essa coisa, então faremos a sessão. O individual com você que está tudo incluído, não há custo extra para isso, ok? Há algum período de teste. Nós não oferecemos período de teste. Não quanto, então deixe-me mostrar a você, é possível você apenas me envie isso. Is it possible you just send me this? Sou o link sim, não isso, estar reunião ou não, eu não gravei na verdade, ok? Sim, então basicamente. O primeiro pagamento você geralmente é de cifrão 39,90 certo e o pagamento mensal é de 297, mas podemos enviar.
R a você o código de desconto. Se você aplicar este código de desconto, você terá $1.000 de desconto. Então o primeiro pagamento, se você comprar hoje, é de cifrão 29,90 e o pagamento mensal é de $297 a partir R do mês que vem. Então isso inclui treinamento de indicador de bot. Suporte. Tudo que eu mostrei a você hoje. Ok. Ok, então me avise se estiver interessado. Posso enviar o link e o código do cupom. Ok, e então? Sobre isso ou porque o teste de retorno não significa realmente. Quero dizer, eu criei uma estratégia e ela me disse que ganhei cifrão 100.000 em um mês e não fez nada. Mais você tem alguma negociação ao vivo nisso? Não, então basicamente eu. Se você verificar nosso canal do YouTube, basicamente fazemos apenas negociações ao vivo. Certo? Se você verificar nosso canal do YouTube, certo? Então basicamente, se você me deixar ver onde está, ok, então se eu for negociar, então quaisquer vídeos que colocamos, especialmente os vídeos recentes, porque as pessoas querem ver as negociações ao vivo, certo? Então, geralmente, o que fazemos é colocar o relógio no canto inferior direito. Este é um relógio, certo? Então, toda vez que você olhar para qualquer mercado, basicamente, colocaremos a hora aqui com a data. Certo? Sempre que colocar o então 10 dias atrás, no mesmo dia em que o colocamos, vamos garantir que seja uma negociação ao vivo. Ok, então assista aos nossos vídeos. Você verá como funciona em um mercado ao vivo. Não há como obter um teste de um dia ou algo assim. Não, nós não fazemos isso. Não, sim, ok, então se você conseguir então se inscrever. Faça e instale ou eu baixou e instalo. Pode ser definido desde o primeiro dia. Sim, então você pode começar a treinar no primeiro dia. Mas eu recomendaria que desse. Assistisse aos treinamentos. Assistisse à prática do debar por pelo menos uma semana você sabe em uma simulação. Certo, sim, Money MR então. Uma vez que você entenda o bot é tudo. Então você pode começar a negociar com o Apex ou qualquer outro top step ou qualquer coisa. Mas se o bot, quero dizer, uma vez que você configurou o Take Profit, você só precisa continuar.